Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui uma conferida nesse aulão ocorrido aí no Centro Cultural Dom Bosco, com a presença aí marcante aí dos alunos do BIOS, aí, os alunos do CPM, alunos do Colégio Dom Bosco e demais escolas da região. Perfeito? Bom, o aulão, o tema foi porcentagem, então vamos dar aqui uma sacada nas questões de porcentagem, certo? A primeira questão foi do Enem, a questão é a seguinte: o percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011, conforme dados do grupo e pesos. Essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento registrada no período 2007-2011. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a. Então, se você observar, aqui temos que de 2007 para 2011 são 4 anos. Do 27 para o 48, o acréscimo aqui é de 21%. Então, fazendo aqui a diferença, 48 menos 27, 21. 2011 menos 2007, 4. Então, aumentou 21% em 4 anos. E isso vai dar uma média de 5,25% por ano. Como a gente quer saber o valor em 2013, basta você fazer uma conta simples. Em 2011, você vai ver aqui tem 48%. Então, em 2012, você vai acrescentar 5,25%. E em 2013 vai colocar mais 5,25, ou seja, chegaremos a 58,50. Obviamente, poderia ter sido feito de forma até direta, ou seja, como de 2011 para 2013 são 2 anos, bastaria ter pego também 5,25 multiplicado por 2 e acrescentado aqui a 48, chegaria também a 58,50, ok? Então a alternativa correta aí é a letra B. Mais uma questão, a questão número 2, que mostra um gráfico que está falando aqui sobre a média, né, de desempregados por ano. Aqui você vai ver aqui os anos 2012 até 2016. A partir do gráfico, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016 está mais próximo do seguinte percentual. Aí você vai fazer o seguinte cálculo. Observando aqui no gráfico que, em 2014, a quantidade de desempregados aqui é 6,7 milhões. Em 2016, a quantidade 11,8 milhões. Como eu quero saber então qual foi o aumento, você pode fazer assim. O 6,7 vai estar para 100%, assim como o 11,8 milhões vai estar para x. Obviamente que como 11,8 é maior do que 6,7, então o x vai ser maior que 100%. É aí que vai estar o valor do aumento, certo? Fazendo aqui a regra de 3, multiplicando 6,7 por x e 100 vezes o 11,8, encontraremos o x aproximadamente 176%. O que indica para a gente o quê? Que foi um aumento aí de 76%. Ok? Próximo problema, galera. Uma questão bem interessante também. Ao comprar mercadorias para revender, um comerciante calcula o lucro desejado e acrescenta ao valor de compra, né? Chegando-se ao preço de venda que o produto será comercializado. Um determinado item foi vendido por R$ 1.320, obtendo-se dessa forma um lucro de 20%. Conclui-se que o comerciante havia adquirido tal item, então, ao lucro, na verdade, né? Como obteve um lucro de 20%, isso quer dizer o seguinte, que o 1.320 seria o preço cheio, ou seja, o 1.320 aqui já é o 100% somado com 20%. Por isso que você pode fazer isso aqui, 1.320 está para 120%, que seria o 100 mais o 20%, né? Preço cheio. Assim como o preço X lá, o preço original, vai estar para o 100%. Perfeito? E aí você vai fazer a regra de 3, X multiplicado por 120 e 1.320 multiplicado por 100, e aí você vai encontrar R$ 1.100. Perfeito? Atenção, cuidado para não pensar de forma errada. Cuidado. Veja. Se você pegar 1.320 e tirar os 20%, muitos pensaram em fazer isso, está errado. Porque, na verdade, o que vai acontecer aqui? Se você fizer 1.320 menos 20%, 20% de 1.320 é 264, e essa conta vai dar no final 1.056. Até tem resposta aqui, uma pegadinha aqui, mas isso aqui é errado. Por que isso aqui é errado?
Porque o acréscimo não é em cima do 1320. O acréscimo é em cima do 1100. Perfeito? Quarta questão agora, pessoal. O gráfico mostra a variação do número de casos de dengue registrados em determinada região em 5 anos consecutivos. Da análise do gráfico, pode-se concluir que, ao todo, nesse período, o número de casos de dengue, aí está perguntando se diminuiu, se aumentou, enfim. Vamos lá, como é que eu resolvo isso daqui? Eu tenho que observar uma coisa, tá? Aqui está indicando mais 50, né? Observe que essa linha no meio aqui seria a linha do zero. Aqui está indicando mais 50, um acréscimo, né? Aqui está indicando uma redução de 20%, uma redução de 10%, um acréscimo de 25% e uma redução de 40%. Vamos fazer aqui o seguinte, um aquecimento antes. É o seguinte, imagina a seguinte situação. Quando você precisa aumentar alguma coisa, você vai criar o chamado fator de atualização. Esse fator pode ser 1 mais a taxa, se for aumento, ou pode ser 1 menos a taxa se for redução. Por exemplo, imagine que você queira aumentar um valor de uma mercadoria em 20%. Basta você pegar essa mercadoria e multiplicar por 1,20. Por quê? Porque você vai usar isso aqui, ó, 1 somado com a taxa, ou seja, 1 mais 0,20. Aí essa taxa aqui, que está em porcentagem aqui, ela vem em decimal. Perfeito? Então, 1 somado com 0,20 vai dar 1,20. Perfeito? Vamos mais outra. Se for aqui um aumento de 38%, aí o fator vai ser quanto? Vai ser 1,38. Por quê? Porque é 1 somado com a taxa, que é 0,38. Se for uma redução de 20%, qual o fator? Vai ser 0,80. Por quê? Porque é 1 menos 0,20. Se for uma redução de 10%, o fator vai ser 0,90, porque é 1 menos 0,10. Então, na questão aqui em si, eu observo o seguinte, lá. Primeiro aumentou aqui 50%, depois caiu 20%, depois caiu 10%, aumentou 25%, depois caiu 40%. Só que tem um detalhe, não foi dado na questão qual é o valor inicial de casos de dengue. Eu posso então supor um bom valor, e um bom valor é 100. Então, primeiro, vai incidir um acréscimo de 50%, aí o fator vai ser 1,50, depois vai cair 20%, aí o fator vai ser 0,80, depois vai cair 10%, aí o fator vai ser 0,90, depois vai subir 25%, aí o fator vai ser 1,25, depois vai cair 40% e o fator vai ser 0,60. Vai multiplicar tudo isso daqui, tá? Fazer aqui a multiplicação, 100 vezes 1,5 vezes 0,80, 0,90 vezes 1,25 vezes 0,60 e no final tu vai achar 81. Ou seja, o valor final 81. E aí, veja só, do 100 para o 81, a queda foi 19. Como a redução foi em cima de 100, então a resposta é perdeu 19%. Ok, galera? Vamos mais um aqui, a questão número 5, que fala o seguinte: o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentam taxa normal de colesterol bom, porém, taxa de colesterol ruim, também chamada de LDL, de 280 mg por decilitro. Bom, o quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, tem aqui uns intervalos e a gente vai classificar como ótima, próximo de ótima, limite, alta ou muito alta, certo? O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa LDL, ou seja, teve duas reduções de 25% e a outra de 20%, né? Duas reduções, uma de 25% e a outra de 20% em cima do 280. Fique esperto, hein? Vamos lá. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Então vamos ver quais seriam essas 5 opções aqui, perfeito? Vamos então aqui lembrar que o paciente reduziu primeiro 25% e depois reduziu 20%. Lembrando que o valor inicial aí é 280. Então primeiro reduziu 25%, fator 0,75. Depois reduziu 20%, fator 0,80. Fazendo aqui a conta, multiplicando tudo, então ele chegou em um valor final de 168. Ou seja, naquela tabelinha lá, pessoal, vai estar no intervalo aqui, ó,
de 160 a 189, ou seja, alta. Perfeito? Valeu, galera. Abraço e até mais.